Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Mais de 7 milhões e 600 mil estudantes estão inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. E se o Enem sempre gera muita ansiedade, pais e alunos devem estar ainda mais apreensivos. Isso porque o Enem 2017 vem com mudanças importantes anunciadas em março pelo Ministério da Educação e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, após a realização de uma consulta pública. A principal delas é que agora o exame será aplicado em 2 domingos seguidos e não mais em um único fim de semana. As datas já estão definidas, 5 e 12 de novembro. Por isso, no programa de hoje, nós iniciamos o aquecimento para o Enem 2017. Vamos apresentar as principais mudanças e mostrar de que forma elas impactam a preparação dos estudantes, como a Laila Silva, que está com a gente aqui no estúdio. Contamos também com o Cícero Melo, que é coordenador do Colégio e Curso PH. Olá, bem-vindos ao programa, é um prazer recebê-los. Laila, eu começo com você. Eu queria saber um pouquinho da sua preparação no ano passado, porque esse já é o seu 2º ano do Enem. Sim, ano passado eu estudei para o Enem terminando o 3º ano do ensino médio, né? Então, para uma prova muito densa, como o Enem, eu senti bastante cansaço, chegou perto da prova, eu já não estava mais aguentando mais estudar, porque eu estava conciliando junto com o meu 3º ano do ensino médio. E aí isso pesou bastante para minha preparação, eu não conseguia tanto simular a prova, que é bastante importante, né, para uma prova tão densa quanto o Enem. E aí isso pesou bastante para mim. Talvez agora esse ano, estudando só para o Enem, né, estudando pelo Descomplica só pelo Enem, a gente vai conseguir a aprovação. Cícero, casos como o da Laila, né, que estudam junto no 3º ano com a preparação para o Enem, essa questão do cansaço também que ela apontou, são comuns entre os seus alunos? É extremamente comum, até porque, como ela disse, você precisa simular, não é? Que é uma coisa que é necessário fazer. Se você vai fazer uma simulação da prova do Enem, você tem que vai prestar a estar 4h30 num dia, seria um dos dias da prova, e no outro dia 5h30. Isso quer dizer que você tomou praticamente 2 dias seus da semana, além de todas as demais atribulações que você tem ao longo da semana. Com o colégio, provas do colégio, ainda tem que fazer simulações, então é muito comum. É muito comum, os alunos eles tendem a sentir um pouquinho já de cansaço, quando eles chegam aqui nesse momento que a gente está agora, entrando no recesso agora do meio do ano, eles tendem a dar uma caída um pouquinho, aí o recesso dá uma revigorada, isso estou falando para os alunos que fazem simultaneamente, né? E depois eles retomam o 2º semestre e a gente fala para eles, olha, o sprint final, vamos lá, falta pouco agora, você já veio até aqui, então vamos lá. Agora, mas por isso muito que é comum. importante se planejar, né, nesses estudos, né? Sim. Você fez esse planejamento, Laila, ao longo do ano? Você conseguiu, pelo menos, tentar organizar a sua rotina de estudos para as provas? Ano passado eu busquei me planejar, busquei uma estratégia de estudos, só que como eu falei, eu fazia, além do 3º ano, eu fazia ensino médio técnico. Então, era bastante pesada a minha rotina de estudos. E aí o técnico já é bastante diferente da preparação do Enem. Exatamente. E aí, agora, esse ano, eu busquei outra estratégia, né, principalmente por causa das mudanças. E aí, junto com o suporte pedagógico do curso, a gente está buscando novos planejamentos de estudos para até se adaptar a essas mudanças trazidas pelo Enem. A gente vai conversar com o Cícero já sobre dicas para se planejar na prova ao longo do programa, mas é o seguinte, as mudanças previstas para o Enem deste ano são resultado de uma consulta pública realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais entre os meses de janeiro e fevereiro. Cerca de 600 mil pessoas participaram. Quem traz os detalhes dessas alterações é a Luana Bergman Soares, que é diretora de avaliação da educação básica do INEP. Tudo bem, Luana? Tudo jóia, Larissa. Luana, uma das perguntas dessa consulta pública era especificamente sobre as datas de realização da prova. Essa era uma demanda, foi uma demanda percebida após a consulta realizada pelo INEP, a realização das provas em fim de semanas diferentes? Exatamente, Larissa. A nossa consulta pública ofereceu várias perguntas para as pessoas que tivessem interesse em participar. Uma delas
é justamente esse tema que você está trazendo. Então, era a nossa primeira pergunta: em quantos dias deverá ser realizada a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio? Né? E 63%, ou seja, uma grande maioria dos respondentes, que foram de fato mais de 600 mil, responderam que gostariam de manter o formato de 2 dias de aplicação. Então, as opções que nós oferecemos foram 2 dias ou 1 dia. E a que foi a mais bem votada, né, apontada, foi justamente os 2 dias de aplicação. Além disso, nós perguntamos numa segunda pergunta, caso o exame continuasse sendo aplicado em 2 dias, em qual formato, né? Qual seria o melhor formato dessa aplicação em 2 dias? E demos 3 opções: 2 domingos seguidos, um domingo na segunda-feira, um feriado escolar, ou um sábado e um domingo. E a maioria dos respondentes também apontou 2 domingos como sendo o formato ideal para a prova do Enem, né? Eu vou trazer essa questão aqui para eu vou trazer essa questão aqui para o nosso estúdio, Luana. A gente também vai tentar consertar um probleminha da nossa conexão, porque, Laila, o que você achou dessa mudança, né? Você até já citou o cansaço, né, de realizar a prova em 2 dias seguidos. Essa mudança, né, de realizar o Enem em 2 finais de semana, em 2 domingos, para você ela foi positiva ou não? Bastante positiva. Porque, como o próprio Cícero falou, da questão da simulação para os alunos que fazem simultaneamente, que são muitos, simular a prova num só final de semana era bastante cansativo. E realizar a prova num só final de semana era muito cansativo, porque é um final de semana que vai decidir sua vida, são 10 horas de prova, e a prova do Enem é bastante densa, bastante complexa, e fazer isso em 10 horas num final de semana era bastante cansativo. O que vocês, professores, né, acharam dessa alteração, Cícero? E já é possível também ter um retorno dos alunos? Sim, acho a maior parte das opiniões foram opiniões positivas em relação à mudança, pelo menos o retorno dos alunos. Há também opiniões no sentido contrário, de que alguns alunos reclamaram um pouco da divisão das provas em relação aos dias. Ou seja, é muito melhor porque você acaba tendo uma semana inteira em que você pode se preparar apenas para aquele determinado grupo de provas. E você depois tem uma outra semana em que você vai se preparar para aquele outro grupo de provas. Na verdade, fazer uma revisão final, né, que a preparação já é anterior. Mas você não tem o problema de fiz uma prova de 4 horas e meia no sábado e tenho que enfrentar uma prova de 5 horas e meia no domingo. O domingo ele ficava, na minha opinião, muito prejudicado pelo que o aluno fazia no sábado. Só para a gente esclarecer para quem está em casa, no primeiro dia as provas são de linguagem, código, suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias com a redação. Isso. E no segundo dia são as provas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. Isso, física, química e biologia. Então, o que acabou acontecendo é que alguns alunos disseram, por exemplo, a Laila vai fazer prova para História, ela é de Humanas, da área de Humanas. O segundo dia, para quem é de Humanas, ele é bastante, digamos assim, amedrontador. Isso, trava-língua. Então, ela vai fazer no segundo dia prova de Física, prova de Química, prova de Matemática, prova de Biologia, e nenhuma dessas provas é específica dela, ou entraria no nicho de quem está estudando para História. Alguns alunos reclamaram disso, ou seja, levantaram esse ponto. Na verdade, acho que é uma questão bastante pessoal, certo, Laila? Sim. De como você se sente mais confortável até em se preparar, né, em realizar a prova. Sim, eu também tenho bastante ressalvas dessa questão que o Cícero falou, da questão do segundo domingo, para mim vai ser bastante pesado, porque, como ele falou, são provas que não são do meu quadro específico e são matérias também que eu tenho dificuldade para estudar, tenho dificuldade para absorver, porque não é do meu ramo específico. Mas, assim, 2 pesos e 2 medidas, né? Melhorou de um lado, mas ficou ainda a desejar nessa questão da divisão das provas. Luana, você continua com a gente? Continuo sim, estou aqui. Então, a gente estava conversando então sobre as mudanças das datas, né, e o fato da redação ter passado então para o primeiro dia da prova. O que pesou nessa decisão para o INEP de passar a redação para o primeiro dia, Luana? Na verdade, a nossa ideia era justamente manter a prova de linguagens juntamente com a redação, né? E aí trazer para esse dia de língua portuguesa e as outras línguas e a redação
o tema de ciências humanas que tem também bastante, uma carga de textos bastante grande, né, Larissa? Então, na verdade, a gente tentou organizar de maneira temática a divisão das 4 áreas, né? E aí, para o segundo dia, você tem um pouco mais esse tom da matemática, da física, da análise, né, das ciências naturais e da matemática. Então, foi essa divisão que nós tivemos que fazer, né, para poder atender os 2 domingos. E, claro, tem a ver muito com isso que a Laila estava comentando, né? Com a disposição pessoal e a sua preferência pelas áreas temáticas. Então, alguns alunos vão ter mais facilidade no primeiro dia, outros alunos vão ter mais facilidade no segundo dia. O importante como o professor Cícero já trouxe, a preparação com bastante planejamento para que haja um bom desempenho nesses 2 momentos. Isso mesmo, Luana. Agora, tem uma questão importante, né? A prova do Enem é muito caracterizada, né? Muito dita como uma prova conteudista, que exige muita interpretação, muita análise, perdão. Há alguma expectativa de mudança em relação às questões, especificamente, do que vai ser cobrado dos estudantes? Não, a matriz se mantém a mesma, né, Larissa? Então, nós estamos aqui no momento já da preparação da prova, preparando a prova para os participantes com bastante esmero, bastante carinho, mas não há nenhuma orientação de modificação nesse momento, né? O que pode haver no futuro, quando houver um avanço na discussão da Base Nacional Curricular Comum, que está sendo discutida, né, pelo Conselho Nacional de Educação, enfim, aí para o futuro talvez possa haver uma mudança, mas para 2017 o Ministério e o INEP já deixaram bastante claro que não haverá mudanças no formato da prova. Ela continua sendo com 45 questões por área, agora divididas nesses 2 domingos, mas não há orientação de mudança em 2017. Isso, eu vou voltar aqui para o estúdio, Luana. Isso já dá uma aliviada também, né, Laila? Para quem vai fazer o Enem, se mantém a característica da prova, né? Você pode usar até materiais anteriores para estudar. Sim, era algo que realmente me preocupava pessoalmente, porque a gente está indo meio no caminho escuro, né? A gente nunca fez uma prova, perdoa se eu estiver errada, mas acho que nunca teve essa divisão de provas, né? Então. Não, ela já foi em um dia só, depois ela passou a ser em 2 dias. Mas como a Luana trouxe, a matriz é a mesma, Exatamente, então as questões podem ser utilizadas aí como base para os seus estudos. Exatamente. Cícero, essas mudanças que a Luana já trouxe para a gente, né, em relação à redação, à divisão das provas, né, os 2 finais de semana, isso muda as estratégias de cursos, como o que você coordena, como o PH, em relação ao planejamento das aulas, à realização de simulados? Não, os simulados sim, porque a gente precisa adequar os simulados. Não faz muito sentido a gente continuar aplicando para os nossos alunos simulados em 2 dias em um final de semana. Então, a gente precisa tentar refletir o máximo o que vai ser a prova e passamos a fazer simulados em 2 domingos na divisão nova. Então, em relação à execução da prova, teve que se alterar sim a estrutura. Em relação à preparação, como a gente viu agora, não vai ter nenhuma mudança em termos de como os temas que são abordados, a forma com que as perguntas serão feitas. Então, a preparação ela continua sendo a mesma. E essa diferença de estou fazendo em um mesmo final de semana ou estou fazendo em 2 finais de semana separados, só vale para a revisão final, né? Ou seja, na verdade, a preparação do aluno ela já foi feita antes da primeira semana de revisão para a primeira prova do Enem. Acho que traz um aspecto mais físico também do aluno, mais físico né? do cansaço, é mais psicológico, dele ter que fazer no dia seguinte, eu tenho que acordar e fazer a prova de novo. Mas eu acho que a preparação, né, como o conteúdo é abordado, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados, continuam sendo os mesmos conteúdos da mesma forma, não vejo diferença não. Muito bom. Luana, voltando aqui para você, tem um aspecto muito importante sempre em relação ao Enem, que é a questão da segurança das provas, né? E vocês fizeram mudanças importantes nesse sentido para evitar também a realização de fraudes. Eu queria que você comentasse um pouco a questão dos cadernos de prova, né? Com a identificação dos alunos, por favor. Exato, Nessa edição, Larissa, nós fizemos uma mudança importante, um aprimoramento fundamental, que foi identificar a prova do aluno. Então, até as últimas edições, o participante recebia a sua prova,
o caderno de prova, né, mas sem identificação, e também receber a sua folha de resposta, aí sim identificada devidamente. O que nós estamos fazendo agora nessa edição? A gente está avançando nesse processo de identificação do caderno e estamos identificando também o caderno de prova, não só a folha de resposta. Então, isso traz uma segurança enorme para o processo, né, para o aluno. Ele vai estar mais tranquilo ao saber que ele está respondendo o caderno que é dele. Ele vai estar recebendo junto com esse caderno a folha de resposta também identificada. Então, isso nos traz uma rastreabilidade desse caderno e uma segurança para o próprio participante. Então, na verdade, é um aprimoramento que o INEP já vem executando nas outras avaliações e em alguns outros exames que nós aplicamos, mas como o Enem sempre demanda um estudo maior por conta do tamanho, né, e da segurança que envolve, em 2017 nós pudemos, depois de toda a experiência acumulada, avançar para essa identificação da própria prova do participante. Então ele vai ter muito mais segurança nos dias de realização das provas por conta dessa identificação. Muito bom, Luana, muito obrigada pela sua participação no Conexão de hoje. Obrigada aí sempre pela parceria e disponibilidade do INEP em participar com a gente aqui nos programas e contem com a gente aí ao longo do ano, viu? Um abraço. Um abraço, Larissa, obrigada. Um abraço ao professor Cícero, a Laila, bons estudos e até a próxima. Até a próxima. Bom, agora eu quero falar de preparação, porque novembro parece muito longe, mas o tempo passa muito rápido, né? E a gente está falando, Cícero, da maior porta de entrada para o ensino superior, né? Para quem quer cursar a universidade. E aí já tem que organizar rotinas de estudos a partir de agora. Ou já deveria teve, desde janeiro, né? Na verdade já teve. Quanto mais organizado é a semana do aluno, melhor é o desempenho dele, com certeza. É muito difícil, eu sei que é muito difícil. Os professores dizem, olha, você tem que fazer A, B, C, D. E aí o aluno fica assim, mas como é que eu vou fazer A, B, C, D? Não tem como. Você está querendo que... Eu já estou começando a pensar naquele horáriozinho de meia-noite às 2 para começar a estudar e tal. Mas pela quantidade de coisa. Ela está se identificando. Viu? Ela está se identificando. Com essa dificuldade. Você começa a achar que aquela questão, não é que você tinha que fazer a revisão, que você não fez, e agora o que eu vou fazer? Aí você faz uma simulação, por exemplo, e você pega uma questão e você olha para ela, caramba, eu não sei fazer isso, aí você tem que voltar naquele conteúdo. O que eu acho só que os alunos têm que sempre ter se você se planeja, se você faz um estudo constante, se você está trabalhando sempre e com qualidade, acredite em você. Ninguém é robô, ninguém vai chegar na hora da prova e saber todos os conteúdos e todas as minúcias. Você vai errar uma questão na prova? Vai. Você vai errar uma questão na prova. Você vai errar uma questão de história, que é a sua matéria preferida? Vai. Mas a ideia é que você consiga, nessa prova, ter o melhor resultado que você pode obter, não é? Pelo estudo que você fez. Então, você tem que estar tranquilo com aquilo que você está fazendo. Realmente, a organização melhora bastante isso. Se você tiver uma completamente desorganizada, menos provável que você chegue no seu objetivo. Mas se você estiver organizado, fizer um estudo consistente, você vai colher o resultado no final. Né? Lá ele está se organizando. Eu acho que a organização é a palavra-chave para a preparação do Enem, né? Porque estudar para o Enem é muito diferente do que estudar para o ensino médio normal, né? No ensino médio você tem uma prova a cada 3 meses, uma prova a cada 2 meses. É diferente, né? Organização é a palavra-chave, eu estou buscando me organizar sempre, buscando sempre melhorar a minha organização, né? Lá no curso que eu faço no Descomplica, a gente tem um suporte pedagógico, que é o JEP, junto com o professor Eduardo Valadares, um abraço para ele. E um professor também, para chamar de seu, né? Aquele parceiro, é importante, sempre importante. Então, acredito que no PH também tem um suporte pedagógico muito bom, muito positivo nesse sentido. Para a organização, acho que a organização é a palavra-chave. Não dá para estudar para o Enem aleatoriamente. Tem que ter traçar um caminho, tem que traçar um objetivo, porque... Acho que é um recado importante esse da Laila e do Cícero, porque nem todos podem pagar em um curso particular, fora da sua rotina de estudos tradicionais. Então, a gente também tem aí cursos de vestibular preparatórios para o Enem, que são gratuitos, você pode procurar aí na sua região, na sua cidade, no seu bairro, mas essa questão da organização, do planejamento é super importante. E aí eu acho que tem uma dica também que o Cícero pode ratificar, né, que acho que vale para todo mundo também, Cícero, como falávamos com a Luana, a prova é bastante conteudista. Então a gente tem que estar muito antenado no que está acontecendo no Brasil e no mundo. A prova do Enem, ela
ela está sempre contextualizada, né? Ou seja, você não tem nenhuma questão do Enem que você não tenha um contexto para aquilo. E os enunciados, eles te trazem muitas informações, inclusive. É uma coisa que muitos alunos dizem assim, mas eu pulo o enunciado e eu vou ler a pergunta e aí eu vou tentar resolver a questão. Não faça isso. Não faz sentido porque o enunciado vai te trazer informações. É assim que o Enem funciona. E é sempre muito importante que a gente esteja, principalmente em matérias que estão mais ligadas com história, geografia, que estão mais ligadas ao dia a dia, não só história, geografia, biologia também, né, que é a minha matéria. Sobre avanços de biotecnologia, avanços da ciência. A prova é sempre muito contextualizada, então tem que ficar muito atento. E tem sempre aquela expectativa de qual vai ser o tema da redação do Enem. Tema da redação. Tem sempre um bolão entre os professores, entre os alunos, já existe essa discussão ou estamos muito recentes ainda? Coisas que podem ocorrer aí ao longo do ano podem servir de tema? Podem servir de tema, mas a própria Olana disse que já estão preparando a prova com muito esmero. Então isso quer dizer que provavelmente o tema já ocorreu, já aconteceu. Já foi decidido. Estão abertas as apostas, né? Mas se a gente acompanhar o tema da redação dos últimos anos, foram temas bastante... a questão do racismo, a questão da violência propaganda, contra a mulher, violência contra a mulher, a propaganda infantil. Intolerância religiosa também. A intolerância religiosa. Foram os temas de 2014, 15 e 16, da segunda aplicação também. Então, são sempre temas muito atuais, concretos e coisas que a gente está discutindo agora. Que necessitam dessas informações, sim. Muito bom, gente. Olha só, antes de encerrar o programa, eu lembro que o Enem será nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia serão realizadas, então, as provas de linguagem, código e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e também a redação, e a duração é de 5 horas e meia. No segundo dia serão as provas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, com 4 horas e meia de duração. A previsão de divulgação dos resultados é dia 19 de janeiro de 2018. E olha só, o site oficial para acompanhar a sua inscrição e receber as orientações é enem.inep.gov.br, está aí na sua tela. E claro, fique ligado no Conexão, porque ao longo do ano a gente segue com programas especiais para te ajudar aí nessa jornada de preparação para o Enem. Laila, muito boa sorte para você. Obrigada por trazer aí a sua experiência, né? Espero que você tenha inspirado outros alunos a estudar com mais organização. Boa sorte. Obrigada. Conta pra gente depois como é que foi o Enem 2017. Obrigada. Cícero, muito obrigada. Agradeço. Boa sorte também aí para os seus alunos ao longo do ano. Espero reencontrá-lo aí em programas especiais do Enem. Claro. Tá bom? Um abraço para vocês. A você de casa, obrigada pela sua companhia. Eu sempre lembro que o Conexão vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas você encontra com a gente a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.